fraude, porque o Ministério Público é um componente do Sistema Nacional de Transplante. E é o que, é que Então, todo mundo está dizendo? O Faustão vai furar a fila porque ele tem dinheiro. Isso pode acontecer aqui no SUS? Ele vai ter prioridade? não, veja bem, o que acontece? A gente tem a questão da regimentação oficial. Existem os pacientes que não estão priorizados, aqueles que estão clinicamente muito melhores. Estes pacientes podem esperar em casa. Eles aguardam em casa normalmente, os não priorizados. Aparece um órgão dele na fila e ele é chamado para vir nas pressas, né, correndo, e aí ocorreu o transplante. E existem os pacientes priorizados, que são aqueles pacientes que estão muito graves, não conseguem sair do hospital. E muitas vezes o paciente entra em droga vasoativa, entra numa assistência ventricular, precisa de uma espécie de coração mecânico para poder mantê-lo, e outros critérios que envolvem a priorização oficial, né? Então, no caso do Fausto Silva, se ele perfizer os critérios de priorização, ele será priorizado como todo e qualquer paciente brasileiro que perfaça os critérios de ser priorizado. Uma vez que ele não perfaça os critérios de ser priorizado, ele não será. Então, isso, como eu falei, é extremamente controlado pelo Ministério Público, e essas coisas também têm outros fatores limitantes, porque não adianta simplesmente ele ser alguém priorizado, porque ele também ele é um indivíduo alto, mais de 1,90 m, então ele vai precisar de um coração também maior do que o normal, e não Haja aparece coração, né, todo dia. bicho? Haja coração. Justamente, e não aparece, ele falava muito, né, essa frase, Ele, então não Galvão, aparece então. assim com facilidade, ele está na dependência de que apareça um doador, que tem uma massa corpórea, principalmente de estatura também, que seja um pouco mais próxima da dele, e não é todo dia que isso acontece. Então, essas são as situações de Faustão. Então, se ele está lá internado, claro, a gente não pode precisar com muito detalhes, porque só quem está realmente em cima, mas de acordo com os boletins, ele está internado, parece que é um paciente de causa isquêmica, andou tendo alguns infartos e alguns entupimentos, né, no passado, nas coronárias. Isso levou ao enfraquecimento do coração. Parece que também está com um problema renal envolvido, provavelmente por causa da própria insuficiência cardíaca, que é o coração quem bombeia sangue para o rim trabalhar. Quando o coração não bombeia sangue direito, o rim também sofre, né? Sobrecarrega. E como ele está em uma UTI, né, então não está em casa. Então, há de se chegar à conclusão que ele esteja realmente numa situação de priorização, por causa disso, porque ele de fato perfaz. Então a gente tem que ter um pouquinho sempre de cuidado com isso, porque não é porque é uma pessoa famosa e Público. abastada e tem condições de ir para frente da fila, mas também não quer dizer que ela vá para o final da fila se ela faz o direito, até porque é um paciente do SUS, paga seus impostos e tem tanto direito quanto nós. Todos nós temos esse direito igual no SUS. E o sistema de transplante brasileiro é uma das coisas que a gente, logicamente, tem que melhorar, muitas coisas ainda, mas é uma das coisas que nos dá muito orgulho. É o segundo maior sistema de transplante do mundo, o público. Eu não sei ele precisar, com certeza, mas acredito que seja o primeiro, o maior sistema público do mundo. Massa. Agora, doutor, para a gente